Se você já se viu refém dos seus sentimentos pela outra pessoa, certamente esse vídeo vai te ajudar a começar a olhar para você também. Para que você comece a olhar para suas próprias necessidades, para que você comece a se valorizar e comece a agir de uma forma que seja boa para você também. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, desenvolva a sua autoestima. Quando vamos aumentando a nossa autoestima, vamos percebendo o nosso real valor. Vamos parando de esperar que o outro nos valide, que o outro nos aprove, que o outro nos diga que somos bons e merecedores do amor, do carinho e do afeto, tanto dele quanto de outras pessoas. Um ponto extremamente importante, se a gente não quer ser refém dos nossos sentimentos, se a gente quer ver um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, é que a gente construa uma autoestima elevada. É que a gente passe a reconhecer o nosso valor sem ter a necessidade do outro nos escolher, do outro nos aprovar, do outro dizer pra gente que a gente é bom, que a gente merece. Porque quando estamos com uma baixa autoestima, sempre esperamos do outro. Sempre esperamos que o outro nos entregue, que o outro faça por nós. Só que é extremamente importante para se viver um relacionamento saudável e para não ser refém do sentimento, não ter um apego excessivo ao outro, não querer controlar outra pessoa, que você esteja bem com você mesmo ou com você mesma. E para isso, um dos passos que existem é você elevar a sua autoestima. Então é extremamente importante que você comece a olhar para isso. Como está a sua relação com você mesmo ou com você mesma? Você está gostando de você? Você está tendo uma vida própria? Você está investindo em você ou você só investe nas outras pessoas? Será que você está olhando para suas próprias necessidades ou você está ignorando completamente essa questão? Então esses são aspectos dos quais você precisa estar atento ou atenta, porque vai fazer total diferença na sua vida, no seu relacionamento com você mesmo ou com você mesma e no seu relacionamento com as outras pessoas também. Porque quando a gente está bem emocionalmente, quando a gente está com a nossa autoestima boa, a gente se relaciona melhor com o outro, a gente se relaciona melhor com a gente. Então será que a sua autoestima é uma parte da sua vida que você está negligenciando? Ou será que você está cuidando de você também? Você está se respeitando, respeitando os seus limites? Ou você tem ignorado totalmente isso às vezes para manter alguém ao seu lado? Então percebe, embora pequenas omissões do dia a dia que a gente pode ter podem não fazer a menor diferença, a longo prazo vai fazer total diferença. Porque pouquinho a pouquinho a gente pode ir minando a nossa confiança na gente. A gente pode acabar parando de perceber o nosso próprio valor. Porque estamos olhando demais para o outro, esquecendo de olhar para dentro da gente. Esquecendo de cuidar da gente também. Então, se você sente que a sua autoestima hoje está abalada, comece a cultivar. Porque sem uma boa autoestima, fica difícil dar atenção para você também. Porque você sempre vai querer olhar para o outro, você sempre vai ter medo de perder a outra pessoa. Você vai achar que o outro é a fonte da sua felicidade, quando não é. O outro ele vai transbordar, mas você já precisa estar completo ou completa. Senão o que vai acontecer é que você vai estar ao lado de alguém que pode até somar momentaneamente, mas depois que essa pessoa foi embora, o que é que acontece? Ela subtrai. Então aquilo que ela tinha, ela levou, foi embora. Você não tem mais, porque você não estava fazendo por você. Você não estava se entregando. Então começa a olhar para isso e não espera das outras pessoas. Comece em primeiro lugar você se entregando. Porque quando você estiver se entregando, naturalmente as outras pessoas também vão te entregar. E as pessoas que não vão te entregar, você não vai permitir que permaneçam na sua vida. Porque você vai estar sabendo qual é o seu valor. E você não vai mais se permitir se submeter às situações das quais não te fazem bem. 2. Não tenha medo de perder o outro. É muito comum que as pessoas que priorizam demais o outro e esquecem de si, se submetam a situações das quais não gostariam de se submeter. Se você tem medo de perder a outra pessoa e você se submete a situações,
para não perder essa pessoa, você vai se perder. E às vezes, além de se perder, você também perde a outra pessoa. Então, não vale a pena se submeter a situações das quais você não está disposto ou disposta a se submeter para estar ao lado de alguém. Em algum nível, é muito comum termos medo de perder quem amamos. Mas esse medo não deve ditar as nossas ações, porque senão a gente vira refém. Estar ao lado do outro deve ser algo bom, deve ser algo prazeroso, onde vai ter sim os seus desafios, mas não deve ser um sacrifício. Você não tem que abrir mão de quem você é para estar ao lado de alguém. E se você sente que precisa fazer isso, talvez essa pessoa não seja certa para você. Não é que você não vai precisar fazer adaptações, ajustar diversas coisas com a pessoa. Mas existe uma diferença entre adaptações, ajustes e mudar quem você é. E se adaptar completamente ao modo do outro, enquanto o outro simplesmente observa aquilo que você tem que transformar. E acredita às vezes que ele não tem que se transformar em nada. Mas como é que você pode não ter medo de perder alguém? Ou pelo menos diminuir o nível desse medo? Trabalhando, como eu disse agora há pouco, a sua autoestima. Compreendendo e aceitando que as coisas mudam. Aprendendo a abrir mão de umas coisas para ter outras coisas. Por exemplo, às vezes, para estar dentro de um determinado relacionamento, vai ser exigido que você abra mão dos seus valores inegociáveis. E aí a decisão está em suas mãos. Será que você abre mão dos seus valores inegociáveis para estar ao lado daquela pessoa? Ou será que você decide abrir mão daquela pessoa e se conectar com alguém que tem os valores parecidos com os seus? Então, muitas coisas, quando a gente decide se envolver com alguém, quando a gente decide estar em um relacionamento, a gente precisa não apenas seguir o sentimento, mas seguir também a nossa razão. Porque se somos guiados completamente pelo que sentimos, pelas nossas emoções, a gente muitas vezes vai se prejudicar, porque muitas vezes a gente vai agir de forma impulsiva. A gente não vai ter controle emocional, a gente não vai saber lidar e conversar com a outra pessoa. A gente vai ficar em um ambiente do qual não é pra gente, porque a gente tem medo, porque a gente acha que aquela é a pessoa certa pra gente, quando muitas vezes pode não ser. Sabe uma coisa que faz a gente ter medo de perder a outra pessoa? É justamente o fato de a gente não enxergar o valor que a gente tem, a importância que a gente tem. Então a gente pode olhar para o outro e achar que o outro está aqui e nós estamos aqui. É como se a gente colocasse o outro em um pedestal. Só que percebe, isso é uma ilusão. E se você não perceber que isso é uma ilusão, você só vai sofrer. 3. Torne a sua vida mais interessante. E é interessante do seu ponto de vista. Não é do ponto de vista da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos ou das suas amigas, das outras pessoas da sociedade. É do seu ponto de vista. O que é uma vida interessante para você? O que você gostaria de incluir na sua vida que hoje você não está fazendo? Como você gostaria que fosse a sua vida hoje? E quais são os passos que você pode dar em direção a essa vida que você quer? Quais são as atividades que você gostaria de fazer no seu dia a dia? Pensa como você pode tornar a sua vida mais interessante. Será que é fazendo algum hobby? Será que é começando a trabalhar? Será que é começando a praticar algum exercício físico? Será que é começando a sair um pouco mais? Então pensa no seu contexto, pensa na sua realidade atual e vê o que se encaixa melhor para você e vê aquilo que está alinhado com quem você é. E se questiona uma coisa, se você está em um relacionamento ou mesmo se não tiver, pensa no seu último relacionamento. Eu tenho vida além desse relacionamento? Eu tenho vida além dessa pessoa? Ou será que todo o meu foco está direcionado para essa pessoa? Será que eu tenho olhado para mim, para as minhas próprias necessidades? Ou eu estou o tempo todo olhando para o outro, preocupada com o outro, do outro ir embora, do outro me deixar, com medo do outro trair, querendo agradar excessivamente a outra pessoa, querendo amar por duas pessoas? Então para se questionar e observar tudo isso. Porque tudo isso pode desequilibrar a dinâmica do relacionamento.
Quarto, não faça pelo outro aquilo que é a responsabilidade do outro. E com isso eu tô querendo te dizer que não queira salvar nem controlar a outra pessoa. Muitas vezes as pessoas que amam mais o outro do que a si próprias, elas têm essa tendência de querer salvar o outro, de querer ajudar o outro em excesso, às vezes quando nem a outra pessoa quer. Então, será que você acaba às vezes tomando para si a responsabilidade de salvar o outro, de ajudar o outro, ou talvez até de querer mudar o outro? Porque você tem uma visão de mundo, você tem uma perspectiva e você acredita que essa perspectiva é a mais correta ou é a melhor para aquela pessoa. Só que a verdade é que no fundo, talvez não seja. Talvez isso seja só uma necessidade de querer controlar. E aí se utiliza a justificativa de querer ajudar o outro. Só que às vezes é uma necessidade de querer controlar o outro. Porque tendo controle sobre o outro, eu posso me sentir mais seguro ou mais segura dentro desse relacionamento. Então, às vezes, até o ajudar pode atrapalhar. Porque de que lugar você está fazendo isso? Qual é a sua verdadeira intenção? É de fato ajudar outra pessoa e você não está nem um pouco preocupado ou preocupada com o resultado? Então se questiona a respeito disso, caso essa seja a sua situação. Também é preciso ter muito cuidado para não fazer pelo outro aquilo que é a responsabilidade do outro, porque senão acaba desequilibrando a dinâmica do relacionamento. Então, dentro de um relacionamento é preciso respeitar também o livre-arbítrio do outro. Respeitar que o outro vai tomar as próprias decisões. Isso não quer dizer permanecer no relacionamento, isso não quer dizer tolerar determinadas situações, mas isso quer dizer que o outro ele pode escolher o que ele quiser. E óbvio que você também pode, você pode se direcionar para um outro caminho. Caso aquele relacionamento não esteja te fazendo bem, só esteja te fazendo mal. Então será que você tem permitido que o outro ele cuide dele mesmo? Ou será que às vezes você quer tentar suprir todas as necessidades daquela pessoa? Vamos recapitular. Eu te dei aqui algumas sugestões para que você possa se amar mais, independente se você está dentro ou fora de um relacionamento. E o primeiro passo é você trabalhar a sua autoestima. Sem ter uma autoestima elevada, você tem uma tendência muito grande a sempre querer amar demais o outro, mesmo que esteja recebendo apenas migalhas. A enxergar o valor do outro e não enxergar o seu próprio valor. A se submeter a situações que estão ultrapassando os seus limites. 2. Não tenha medo de perder a outra pessoa. Mas para não ter medo de perder a outra pessoa, você também precisa estar trabalhando a sua autoestima. É extremamente importante que você vá trabalhando esse medo. Que você vá soltando a outra pessoa. Que você entenda que muitas coisas na nossa vida não são permanentes. Porque a nossa vida ela é feita de ciclos. Alguns ciclos vão durar uma vida inteira, outros ciclos vão se encerrar antes. Então você não tem que mudar completamente quem você é para se adaptar ao mundo do outro. Só que esse medo de perder o outro, ele vai diminuindo conforme você vai tendo vida própria, conforme você vai olhando para outras áreas da sua vida e não apenas para o relacionamento. 3. Torne a sua vida mais interessante. Será que hoje você tem uma vida alinhada com quem você é de verdade? Ou será que você está vivendo uma vida que foi projetada por outras pessoas e você apenas está seguindo um script? Então, para se questionar de verdade, porque às vezes a gente vai vivendo num piloto automático, a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe quais são os nossos limites, quais são os nossos valores inegociáveis, aquilo que é importante pra gente. Então, busca tornar a sua vida mais interessante, porque talvez aquela energia que você deposita em excesso no relacionamento ou naquela pessoa deveria estar sendo direcionada para outra área da sua vida. E 4, não faça pelo outro aquilo que é responsabilidade do outro. Deixe a outra pessoa também tomar as próprias decisões, sem querer estar controlando, sem querer que o outro aja de uma determinada forma porque você considera que é certa, que é a melhor. Permita que o outro ele se expresse também, que o outro possa ser de fato quem ele é. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo.
Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!